Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de segunda fase da prova da UAB. Hoje a gente vai ter uma aula especial sobre teses de direito material e teses de direito processual penal. Essa aula é muito importante para a sua argumentação na segunda fase e a gente vai ver detalhes importantes para a sua prova, tá bom? Nós também vamos praticar o que a gente vai ver em aula, vai ser uma aula muito interessante. Para começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Gabriele, advogada. Quem não viu o primeiro vídeo que eu deixei, a primeira aula que está aqui no canal, é uma aula muito importante sobre a linha do tempo do processo penal. Se você não viu, corre lá para ver essa aula, tá? É uma aula pequena, são 40 minutos, se eu não me engano, dá para colocar na velocidade 2. E é uma aula muito interessante para você entender em qual parte do processo você está quando você lê a sua peça. Então, quando você pegar a sua peça processual na segunda fase da OAB e você lê ali que fase que você está, você vai conseguir identificar qual é a peça que caiu na sua prova. Eu me lembro na minha prova foi recurso cedido estrito, e eu me lembro de estar lendo a prova e ver assim, poxa, eu já estou na fase da audiência de instrução e julgamento. E aí teve manifestação do Ministério Público e o juiz decidiu pela pronúncia. Eu já sabia que era recurso cedido estrito. Por quê? Porque eu sabia em que parte do processo eu estava. Então, isso é muito importante. Se você não viu, dá uma olhada na primeira aula e depois vem para a segunda aula que tudo vai começar a se encaixar melhor e você vai conseguir entender melhor o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Eu deixei aqui o meu Instagram, tanto pessoal quanto profissional para vocês. Aliás, o profissional do direito da matéria de segunda fase e o meu profissional de advogada. Os dois Instagrams estão aí e tem os e-mails para contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou se vocês quiserem adquirir o e-book gratuito dessa aula, tá bom? Para quem se inscreveu lá no link da bio do meu Instagram, já vai receber o e-book. Mas se você não está inscrito, está vendo esse vídeo por acaso, me manda um e-mail ou me manda um direct no Instagram que eu mando o e-book para vocês, tá bom? Vamos começar. Deixa eu só beber uma água aqui porque tô um pouquinho gripada. Então vamos lá. Nessa aula nós veremos as principais teses de direito material para você usar na tua prova e as principais teses de direito processual. E também vamos ver a aplicação na prática. Essas teses podem ser usadas, como disse, tanto na peça quanto nas questões discursivas. E o primeiro adendo que eu quero fazer para vocês é... Eu tinha colegas que estavam estudando comigo na mesma época que tinham dificuldade em saber se aquela peça era uma peça, se aquela tese era uma tese processual ou era uma tese de direito material. Eu vou diferenciar para vocês a título de conhecimento, mas vocês não precisam saber isso para a segunda fase da OAB, tá bom? Vocês não precisam citar tese de direito material da extinção da punibilidade. Vocês não vão precisar citar. Basta que você cite a tese e o artigo. Vocês não vão precisar diferenciar se aquela tese é processual ou material, tá? Isso é só para você conhecer, para você saber, a título de conhecimento. Muitas pessoas me perguntavam, mas eu tenho que colocar a nulidade antes porque ela é uma preliminar, eu posso falar ela no final, não importa. O que importa é que você tem que citar a tese. Não importa se ela é uma preliminar e ela vai vir primeiro, ela vai vir segundo, você tem que colocar na sua prova, tá? A FGV não vai te descontar pontos se a tese estiver fora de ordem. O que a gente assim aconselha é que você faça na ordem por causa do seu avaliador, para ele ter mais facilidade de avaliar a tua prova. Mas você não precisa entender a diferença, qual vem primeiro, qual vem depois. Isso não é importante para a sua prova, tá bom? Mas a gente vai diferenciar aqui. Quando a gente estiver falando de direito processual, a gente está falando de alguma coisa, de algum ato que ele foge à formalidade do procedimento e gera uma nulidade no processo. Quando a gente for falar de uma tese material, a gente está falando de uma tese do objeto, do crime ou da pessoa, alguma daquelas circunstâncias que você vai poder usar, tá bom? Então, se for processual, vai ser em relação a alguma nulidade, alguma coisa que fugiu da normalidade do processo penal, tá bom? Isso é só para vocês saberem, não precisa decorar isso, não precisa saber isso para a prova, o que você precisa saber a gente vai começar a ver agora, beleza? Então vamos lá, vamos ver as teses mais usadas na prova em direito penal, tá bom? Primeiramente, pra gente começar a entender as teses, a gente tem que saber o iter crimes. Eu até coloquei aqui no inter, tá?
intercrimes ou iter criminis, né? Que significa o caminho do crime, significa a passagem pelo qual o sujeito vai fazer, desde a da cogitação até a consumação do crime. Vocês já estão careca de saber isso, mas vamos relembrar para a gente poder entender o conteúdo por completo. Então, primeiro a gente tem a cogitação, né? A gente tem a preparação, o início da execução e a consumação. A cogitação, aqui começa a prática do crime de modo que o agente começa a imaginar o cometimento do ilícito. A gente ainda não tem o crime em si, a gente tem o começo do intercrimes, o começo da trajetória, tá? Então eu tô pensando aqui, poxa, eu podia amanhã assaltar um banco. Tô só cogitando. Aqui não há nenhum tipo de punição, tá? Nós não vamos ter punição, não há crime nessa etapa. Atos preparatórios, que seria aqui a preparação, quando o sujeito começa a se preparar para o crime. Exemplo, compre uma faca para um assassinato. Via de regra, os atos preparatórios não são puníveis pelo direito penal, via de regra, mas existem algumas exceções onde a preparação pode gerar a tipificação de algum crime. Aí vai ser crime se for o caso, mas via de regra não se pune os atos preparatórios. Isso é até uma tese que você pode usar na tua prova. Então vamos ver, olha só. Como eu disse, eles não são puníveis, os atos preparatórios via de regra, pois não constituem crime. Caiu na prova da OAB que um sujeito pensa em cometer um crime de estupro. Essa foi uma questão que caiu. E leva a vítima para um quarto de hotel. Antes de dar início à execução, ele é preso. Nesse caso, não houve o crime, já que o sujeito se encontrava apenas na preparação do delito. Poxa, mas ele pegou a moça, levou, não vai ter crime. Eu vou entender por quê. Eu vou te explicar por que não vai ter crime nesse caso. A prova cobrava o seguinte, era um sujeito que levava uma colega de trabalho, se eu não me engano, para um quarto de hotel, pensando em cometer o ato do estupro. Só que ele levou ela, ou seja, ele cogitou, ele preparou o quarto de hotel e a levou para o quarto de hotel. Um colega de trabalho que sabia que ele ia cometer o estupro tinha falado com a polícia chega e aí impede que ele comece a execução do crime. Por que não há crime? Porque ele só preparou. Nesse caso, não há a punição do sujeito. Ele não cometeu a integridade física e sexual. Ele não foi lá e não abusou daquela moça. Ele não cometeu conjunção carnal ou ato libidinoso. Ele apenas preparou. A preparação desse crime não é punível. Entendeu? Então, foi essa questão que caiu na prova da OAB e essa era uma tese de direito material para você alegar. Que os atos preparatórios, via de regra, não são puníveis. Eles não são delito, não são crime. Tá bom? A gente vai ver aqui um outro caso que já caiu e que é punível. 4 indivíduos que se associam com o intuito de assaltarem um banco. Já de início, alugam um galpão e começam a planejar o crime. Tá? Aqui eu ainda estou na preparação do crime de furto, de roubo, mas eu já tenho um delito. Esse ato preparatório já configura um delito. Olha só, eles estarão cometendo o delito de associação criminosa do artigo 288 do CP. Você entendeu? Então eu tenho alguns tipos. Via de regra, atos preparatórios não vão ser puníveis pelo direito penal. Porém, existem alguns que podem ser punidos. Por exemplo, vou citar mais um exemplo que não está aqui, mas é interessante. Eu estou pensando em assaltar uma mercearia e aí eu adquiro uma arma de fogo e começo a transportar essa arma de fogo por aí a caminho do meu assalto. O meu crime de estar portando aquela arma de fogo já é um crime de porte ilegal de arma, porque eu não tenho permissão para aquilo e eu estou fazendo. Então, essa preparação desse crime, de forma muito grosseira que a gente está falando aqui, essa preparação poderá ser punida, tá bom? Então vamos lá. E se eu quiser sequestrar alguém, para isso eu compro uma corda. Eu estou pensando em sequestrar uma pessoa, comprei uma corda para amarrar aquela pessoa. Esse ato preparatório não vai ser punível, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, que hoje tem bastante conteúdo. O início da execução. Estamos na terceira fase do nosso caminho do crime. O agente passa para a próxima fase e começa a executar o crime. Aqui nós podemos falar em possível punição, já que é cabível, já que o caso seja crime, pode se punir a tentativa. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar a execução, tá? Aqui a gente vai entrar na tentativa, que vai ser, a gente vai ver depois um pouquinho como é que a gente vai usar a tentativa como uma tese de direito material. Mas aqui o sujeito começa a dar início à execução. Então, por exemplo, eu quero matar uma pessoa.
cogitei matar aquela pessoa, comprei uma faca para matar aquela pessoa e dou a primeira facada naquela pessoa. Ou seja, já comecei a execução do meu crime. Nesse caso, eu posso ser punida? Sim, eu posso. Eu posso ser punido, por exemplo, pela tentativa. Eu posso ser punida, depende do meu ânimo ali, do meu dolo. Mas eu comecei, se for uma circunstância que vier alheia à minha vontade e parar aquele crime, vai ser uma tentativa. Mas a gente vai ver isso com calma, tá? Então, nesse caso, a gente começa a poder punir o sujeito que está praticando o delito, tá bom? A partir do início da execução, tá bom? Vamos lá. Então, eu até coloquei aqui para vocês o artigo 14, onde a gente tem a consumação. Falta só colocar aqui no slide, né? Consumação. Aqui o agente finalmente comete o crime. Então, assim, disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Eu quero matar uma pessoa, cogitei, comprei uma faca, me preparei, dei 3 facadas naquela pessoa, iniciei a execução e aquela pessoa morreu. Consumei o meu crime, tá bom? Aí aqui nós vamos ter toda a punição, todas as regras que vão vir daquela punição daquele crime consumado, tá bom? Vamos continuar. Tendo entendido isso, vamos dar início ao nosso estudo das teses. O intercrimes é muito importante para a gente começar a entender algumas teses que a gente vai ver de desistência voluntária, arrependimento eficaz, tentativa. Por isso que eu quis ver com vocês primeiro essas primeiras teses, porque ali já saem algumas teses que vocês podem usar, tá bom? Vamos começar. Dentro da teoria do delito, para que um ato seja dito crime, pressupõe-se o preenchimento de 3 requisitos. Vocês já sabem, mas vamos rever. Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. O fato é típico, ilícito e culpável, tá bom? Típico significa que ele está ali tipificado no nosso processo penal. Ele está previsto na lei, ele está previsto como um ato, tá? Ilícito quer dizer que ele é um ato proibitivo, é um ato contra a lei. E culpável quer dizer que a culpabilidade recai sobre o agente. Quer dizer que foi cometido por alguém que pode ser punido, que pode ser culpado, que vai recair sobre ele a culpabilidade. A gente vai ver isso com muita calma, todas as teses. Usaremos, então, teses de direito que possam excluir a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, tá bom? Nós vamos ver todas as excludentes desses 3 elementos do crime, que sem eles nós não teremos crime. Beleza? Já que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Vamos passar para o próximo para a gente dar uma olhadinha. Nós vamos começar com as causas excludentes da culpabilidade, tá bom? Como eu disse para vocês, a culpabilidade é a característica que recai sobre a conduta do sujeito. Muitas vezes aquele sujeito não vai poder ser culpado. Por quê? Porque ele vai ter alguma circunstância que a lei prevê que ele não pode ser culpado naquele caso. Sobre ele vai recair uma excludente da culpabilidade. Nós vamos ver uma por uma com calma e essas teses poderão ser usadas na sua peça e nas suas questões discursivas. Vamos lá. Para que nós possamos falar em culpabilidade, precisamos do preenchimento dos seguintes requisitos. Então, vamos lá. Quando a gente fala o sujeito é culpável, ele é imputável, tem imputabilidade, tem potencial conhecimento da licitude e seria exigibilidade de conduta diversa. Então, o que acontece? Imputabilidade significa que aquele sujeito ele pode cometer aquele crime. E sobre ele recai a culpabilidade. Beleza. Potencial conhecimento da licitude significa que ele sabe que aquilo é crime e ainda assim cometeu aquela conduta, tá bom? Ele tem que ter conhecimento da ilicitude daquele crime. Exigibilidade de conduta diversa significa que naquela circunstância ele poderia ter tomado outra medida. Ele não precisava ter tomado aquela medida que levou ao cometimento do crime, tá bom? Então, quando a gente tem algum erro, algum tipo de ausência desses requisitos, a gente vai ter a exclusão da culpabilidade, tá bom? Porque esses requisitos são formadores da culpabilidade. Então, vamos ver e vamos falar de forma prática para a gente poder entender. Nós teremos a inimputabilidade, a ausência de potencial conhecimento da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa, que vai ser exatamente o oposto dos elementos, né? Para a gente poder ter a exclusão. Vamos lá ver cada um deles. Primeiro, imputabilidade é uma causa excludente da culpabilidade. Você vai lembrar disso porque você vai pensar assim, poxa,
se aquele sujeito, ele tem algum tipo, por exemplo, ele é menor de 18 anos, ele é inimputável. Por quê? Porque ele não tem condição de ser culpado. É uma coisa do ser dele, não é uma coisa referente ao crime, não é uma coisa referente às condições do crime, aos elementos do crime, é uma coisa referente ao sujeito, tá bom? É referente à pessoa que está cometendo o crime. Então, quando você lembrar, é referente ao sujeito, a pessoa é do sujeito do crime, é culpabilidade, tá bom? A culpabilidade não vai poder ser do crime, sempre vai ser do sujeito. Então, vamos ver as possibilidades. Acontece quando o agente não poderá ser punido pelo delito, ainda que aquele se constitua fato típico ilícito. Então, o fato é típico, é ilícito, mas não é culpável porque o sujeito não pode ser culpado, tá bom? Vamos lá. Vamos ver as possibilidades de inimputabilidade. A primeira que a gente tem é a presença de doença, desenvolvimento incompleto ou retardo mental. Vamos dar uma olhadinha, com calma, no artigo 26 do Código Penal, para a gente ver do que ele fala dessa inimputabilidade. Vamos lá. Eu tá até aqui, ó, o TJ do Distrito Federal. É isento de pena, não comete crime. Aliás, comete crime, mas não vai ser culpado. O agente que, por doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então, o que acontece? A pessoa que ela tem algum tipo de desenvolvimento mental, ela não pode ser colocada na prisão. Ela não pode ser culpada daquele crime e colocada na prisão. Ela deve ser tratada. Para isso, existem as medidas... Desculpa. As medidas de segurança. É para isso que a gente vai ter outras alternativas, senão a pena privativa de liberdade. Porque aquele sujeito não pode ser culpado. Tá bom? Essa causa daqui vai ser uma causa, como vocês podem ver aqui no caput, de exclusão da culpabilidade. Eventualmente, como uma tese subsidiária, ela pode ser uma tese de diminuição de pena aqui do parágrafo único, tá bom? Deem uma olhadinha, tá? A gente quer focar aqui na exclusão da culpabilidade, mas saibam que o parágrafo único é uma diminuição de pena. Deem uma olhadinha com calma depois no artigo, tá bom? Vamos para o próximo. Menoridade penal. Todo mundo já sabe, menor de 18 anos não pode ser punido. Mas vamos olhar o artigo da lei para a gente ir com mais calma. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos a normas estabelecidas em legislação especial. Menor de 18 anos inimputável, vai cumprir lá as regras do ECA, tá bom? Menor de 18 anos não é imputável, beleza? Todo mundo já sabe disso. Vamos para o próximo. Apresenta estado de embriaguez completa desde que por razão fortuita ou força maior. Vamos ver esse artigo com calma, porque ele tem alguns adendos importantes para a gente saber. Olha só. Primeiro, o artigo fala que não excluem a imputabilidade penal, ou seja, os primeiros dois incisos do artigo, eles não são culpabilidade. Vamos ver primeiro o que é, e aí depois a gente vê o que não é, tá bom? Aqui, vamos lá. Esse daqui é excludente da culpabilidade. Então, vamos lá. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito. O que pode acontecer nesse caso? Pode acontecer um caso onde você está numa festa e alguém te embriaga, coloca ali, batiza a sua bebida. Você não é uma pessoa que está ali para beber, você acredita que você está bebendo uma bebida normal, um refrigerante, e aquela bebida está batizada. E você continua bebendo aquilo e você acaba cometendo, por exemplo, um acidente, você acaba atropelando uma pessoa, causando lesões corporais. Aí nós vamos fugir um pouquinho da regra lá do CTB. O CTB vai ter outras, né? O Código de Trânsito vai ter outras regrinhas, mas de forma grosseira, se alguém foi lá e batizou a tua bebida, aquela pessoa foi lá e por um caso de força maior te embriagou, você vai ser inimputável. A sua culpabilidade vai estar excluída. Por isso que eu falo que o artigo tem que ter calma. Por quê? Aqui, se a embriaguez for voluntária, aí não é caso de inimputabilidade. Por exemplo, estou numa festa e começo a beber. E bebi, eu estou lá ciente de que isso aqui tá cheio de vodka, que estou tomando, saio de lá e cometo um crime. Eu vou ser inimputável? Não, porque a minha embriaguez foi voluntária. Então, para que a gente fale de
exclusão da culpabilidade, a gente precisa de falar de uma embriaguez completa e involuntária, ocasionada por um caso fortuito ou força maior. Não foi o caso de você se embriagar porque você quis lá na balada, tá bom? Então tem que ter atenção para isso. O problema vai te dar um tipo de solução como essa. O problema vai te apresentar lá. A fulano foi numa festa e cicrano foi lá e colocou uma substância na bebida de fulano. E aí, por caso fortuito, teve esse problema. E aí você vai falar, olha só, ele é isento de culpabilidade, segundo o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. O problema vai te falar o que ele quer de você, tá bom? Ou o problema também vai te falar que a embriaguez foi voluntária, tá bom? Mas como a gente está aqui como advogado criminal que vai defender, ele vai te dar uma tese para você poder defender, que seria essa tese de isenção da culpabilidade, tá bom? Já que a gente já está aqui, vamos continuar vendo o artigo para a gente analisar ele todo. Olha só, então a gente viu que a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade e também a emoção ou paixão, tá? Tô emocionado, vi ali o meu esposo me traindo, vou dar um tiro nele. Não, isso não vai te excluir a culpabilidade, tá bom? E aqui a gente tem uma causa de diminuição, que também pode ser usada. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possua, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender. Aqui ele não está falando de embriaguez completa, ele está falando de uma embriaguez, né, também proveniente de caso fortuito, mas não é embriaguez completa, onde o agente vai perder total domínio do corpo, do pensamento, total domínio daquela situação. Ele está falando de uma embriaguez proveniente de caso fortuito, mas que não seja uma embriaguez completa. Por que é importante saber isso? Porque isso aqui vai ser tua tese principal, isso aqui vai ser tua tese subsidiária. Então vamos supor que você está lá numa prova defendendo teu cliente e aí você vai alegar como primeira tese a isenção da culpabilidade pelo artigo 28, parágrafo 1º, porque a embriaguez era completa, Mas, subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda pela exclusão da culpabilidade, que seja reduzida a pena em 2 terços, conforme artigo 28, parágrafo 2º, tá bom? Gente, quando for caso de diminuição de pena, você precisa pedir o máximo. Você como advogado ali, você não vai... Tá aqui, ó, de 1 a 2 terços. Você não vai pedir meio, você não vai pedir... Você vai pedir 2 terços. Por que você vai pedir isso? Meio não, perdão, 1 terço. Você vai pedir 2 terços. Porque você vai pedir o que é mais benéfico para o seu cliente. Então, sempre que vocês verem, vocês forem usar uma causa de diminuição de pena como uma tese de direito material, se atentem para usar o máximo que está ali de diminuição de pena. Tá bom? É só uma dica, mas que vale a pena aí na hora da argumentação da sua prova. Opa, esse aqui é o meu gravador de aula. Vamos lá. Vamos pro próximo. A gente viu imputabilidade, tá? Em imputabilidade, a gente viu a embriaguez, a gente viu o caso do doente mental e a gente viu o caso do menor de 18 anos. Agora, a gente vai ver a falta de potencial conhecimento da ilicitude. A ausência do potencial conhecimento da ilicitude ocorre quando há erro, isso é, falsa percepção da realidade, seja em relação ao comportamento ou ao próprio ato ilícito. Eu até coloquei aqui que a gente vai ver erro de tipo mais adiante na aula, tá? Porque ele tem algumas peculiaridades que precisam ser vistas com calma. Mas vamos lá. Eu coloquei até aqui um exemplo para vocês. O agente não tem conhecimento da prática do crime. Como, por exemplo, um sujeito que vem a um país estrangeiro portando, maconha para o Brasil. Em seu país, o consumo é permitido, contudo no Brasil não é. Então o sujeito está vindo lá de Amsterdã com seu punhadinho de maconha, não sabe que aqui não pode, e aí ele vai cometer crime previsto lá na lei de drogas? Não, porque ele não tinha potencial conhecimento da ilicitude. Ele não sabia que aquele crime era crime, ele não sabia que aquela atitude, aquela conduta dele era crime. Então ele vai ter a excludente da culpabilidade. É claro que isso não vai servir para qualquer coisa. Ah, fui lá e atropelei uma pessoa por querer e não sabia que aquilo é crime. Não. É claro que você não vai poder usar essa tese até na sua prática jurídica de forma, desregrada. Essa tese vai servir em alguns casos peculiares. Existem casos que os professores citam, por exemplo, de uma pessoa que sempre morou na fazenda
isolada da sociedade, completamente isolada da sociedade, e lá ela tinha uma espingarda, e aí ela vem com aquela espingarda pra cidade, com aquela arma gigantesca na cidade, e ela é abordada por policiais, e os policiais falam, não, você não pode portar isso na rua. E aí aquele senhorzinho da fazenda olha aquilo e fala, mas eu não sabia, eu tava lá na minha fazenda, eu nunca saí na civilização, nunca convivi com a sociedade. Ele não vai ser condenado, não vai ser imputado, por quê? Porque ele não tem aquela potencial conhecimento da ilicitude. Ele não sabe que aquela atitude dele de levar aquela espingarda, aquela peixeira, seja lá o que for, é crime. Ele não tem o potencial conhecimento da ilicitude. Nesse caso, a gente vai ter uma excludente da culpabilidade, tá? Eu acho uma tese um pouquinho mais difícil de cair na prova da OAB, eu acho a primeira mais fácil, né, de inimputabilidade, mas fiquem de olho nos artigos e nas teses que podem surgir, tá bom? Vamos dar uma olhada no artigo 21, só para a gente poder ver aqui, olha só, o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, pode diminuí-la de 1/6 a 1/3. Tá bom? Olha só, o que ele fala aqui? O desconhecimento da lei é inexcusável. Você não pode chegar aí e ir lá alegar o desconhecimento da lei para se isentar de crimes. Não é assim que funciona, tá? Existem alguns casos específicos. Então ele até fala, olha só, o erro sobre a ilicitude do fato, que é a falta de conhecimento da ilicitude, se inevitável, isenta de pena. Como é o caso que eu falei para vocês desse senhorzinho que morou a vida inteira na fazenda, e se ele é uma pessoa que ele não podia evitar, que você não tinha como exigir dele uma outra conduta, ele vai ser isento de pena. Agora, se eu podia evitar, se tinha como ele saber, se era uma pessoa que não era assim da fazenda, que não era, era uma pessoa um pouquinho mais próxima da cidade, que já tinha televisão, já tinha algum tipo de informação, ele podia evitar o cometimento daquele crime. Eu vou ter uma diminuição de pena. Então, só nesse artigo nós temos duas teses de direito material. Nós temos exclusão da culpabilidade, aqui nessa primeira parte, e nós temos diminuição de pena, causa de diminuição de pena, que também pode ser alegada na sua peça. Primeiro você vai ligar lá, eu peço isso, isso e isso, mas subsidiariamente a diminuição de pena, tá bom? Fiquem atentos quando vocês verem assim, o artigo que possui a tese principal como algum tipo de isenção e uma tese subsidiária dentro do artigo. Que você pode usar essa tese subsidiária na argumentação da tua prova, tá bom? Vocês vão até ver depois que a gente vai fazer, nas próximas aulas, a gente vai fazer uma apelação, a gente vai fazer um rese, e vocês vão observar que a gente vai usar tese subsidiária, porque isso é muito importante. Caso o juízo não queira dar, por exemplo, a absolvição do seu cliente, que ele aplique alguma outra medida. Caso lá no sistema trifásico, no sistema de dosimetria da pena, ele fixou lá a pena base, reconheça, por favor, na terceira fase a diminuição de pena. Reconheça uma atenuante, tá bom? Então, fiquem atentos a essas teses subsidiárias dos artigos. Leiam com calma o artigo e marque ali, ó. Isso aqui é uma tese subsidiária. Não bote post-it, que nem eu ensinei lá na primeira aula. Mas fiquem atentos, tá bom? Vamos para o próximo. Inexigibilidade de conduta adversa ocorre quando, dadas as circunstâncias do caso concreto, não seria possível demandar que o sujeito não tivesse praticado o ato. Caso do sujeito que está sob coação moral irresistível ou submetido à obediência hierárquica. Vamos dar uma olhadinha nisso? Lá do artigo 22 do CP, olha só. Se o fato é cometido sobre coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestadamente ilegal do superior hierárquico, só é punido o autor da ação, da coação, ou da ordem, tá bom? A gente tá falando aqui casos de coação irresistível, tá bom? Se ela for resistível, aí não vai ser o caso de isenção da culpabilidade. Ela é irresistível. Então, você tem lá uma pessoa que tá te ameaçando com uma faca ali, tá perto de você ali, tá falando, roube isso aqui. Aliás, perdão, vou reformular, porque isso aqui vai entrar no outro tópico que a gente vai alguém que está mandando você ir ali assaltar aquele mercado porque ele sequestrou o seu pai. É uma coação
Moral irresistível, tá? Quem vai responder pelo delito vai ser o autor da coação, não vai ser o sujeito que está cometendo aquele crime. Claro que cada caso você vai ter que analisar com calma, mas se atentem a esses artigos para vocês verem que também cabe em obediência a uma ordem hierárquica, tá bom? De um superior hierárquico. Vamos continuar. Tem muita matéria ainda para ver. Agora a gente vai ver exclusão da ilicitude. A gente viu exclusão da culpabilidade, vimos os inimputáveis, vimos os que não têm conhecimento do delito e vimos a coação e obediência do subordinação hierárquica. Nós vimos todos esses artigos. Voltem depois no e-book, leiam os artigos com calma para entender, tá bom? Essas questões já caíram na prova e agora a gente vai ver a exclusão da ilicitude, que é muito importante também, que eu acho que cai mais ainda na prova da OAB. Vamos lá. Todas essas excludentes da ilicitude estão previstas lá no artigo 23. A gente não precisa ler porque elas estão aqui. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Aliás, vamos ler sim, para vocês verem direitinho o que o artigo fala. Não há crime quando o agente pratica o fato. Não, agora eles não está falando que o agente não é punido. Ele está dizendo que não há crime. Ele não diz isento de pena. Porque lá no isento de pena a gente tem crime. Só que o agente não é punível. Aqui a gente não tem crime. Se o agente comete aquele crime, aquela conduta que ela poderia ser típica e ela poderia ser culpada e ela não vai ser ilícita por causa daquelas circunstâncias ali, nós temos uma excludente da ilicitude, tá? Então você vê aqui, não há crime e excludente da ilicitude. Eu estou falando de circunstâncias que recaem sobre o crime que fazem ele não mais ser crime, tá bom? Nós temos estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, tá bom? Depois a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Vamos primeiro ver um por um aqui. Estado de necessidade, do artigo 24. Já até coloquei aqui para a gente poder voltar no 23, depois para ver o parágrafo único. Vamos lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por vontade própria, nem poderia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, tá bom? O que acontece? Um caso muito clássico citado por professores nesse caso. Eu tô ali e aí a vizinha deixa escapar um pitbull raivoso que vem pra cima de mim pra me morder, pra me atacar. E num estado de necessidade eu me defendo, dou uma facada no bicho. Deus me livre, mas é uma situação, me desculpem aí, mas é uma situação que pode acontecer. Nesse caso, eu não vou responder pelo crime de maus tratos aos animais. Por quê? Porque eu estou diante de um estado de necessidade. Exigir de mim uma outra conduta não era razoável. Exigir de mim que eu não fizesse aquilo, eu poderia ser morta, eu poderia perder um membro, eu poderia me machucar, enfim, poderia ser mutilada. Então, eu não provoquei aquilo. Quem deixou escapar foi a minha vizinha. Eu não dei causa àquele acontecimento. Eu tive que me defender, porque não me defender seria uma atitude não razoável. Seria uma atitude muito prejudicial para mim. Aqui, vocês podem ver que não há conflito de bens lícitos. Por exemplo, eu não estou me defendendo de um soco que alguém está me dando. E eu vou lá dar um soco na pessoa. Não, aqui eu não tenho bens ilícitos. Aqui é alguma atitude ilícita, via de regra, assim, que recai sobre a minha conduta e eu vou me defender. Eu não tenho, por exemplo, alguém que vem com uma faca pra cima de mim e eu dou um soco na pessoa. Não tem conflito de bens ilícitos, tá bom? Por isso que eu cito esse caso do cachorro. Porque o cachorro não tem o dó de ir lá pegar e te morder, não. Não tem, eu vou lá e me defendo daquela situação em estado de necessidade. Não tem conflito de bens ilícitos, tá bom? E você não pode dar causa também àquele fato, tá bom? A gente não pode dar causa. Se ele deu causa, aí não vai ser estado de necessidade, tá bom? Vamos lá para o próximo. Legítima defesa, clássico, cai muito, né? Você sabe. Todo mundo acha que sabe legítima defesa, mas a gente vai ver aqui com calma os pontos importantes. Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Olha, por isso que eu falo, aqui há conflito de bens lícitos, tá bom? Aqui a gente tem uma injusta agressão, tá bom? Vamos ver algumas coisas importantes. Para que a gente fale em legítima defesa,
Eu destaquei aqui alguns pontos importantes. Usando moderadamente, a força não deve ser excessiva, tá bom? Então, por exemplo, eu tô aqui, a pessoa tá tentando me assaltar e tá tentando puxar minha bolsa, e aí eu dou um soco nela em legítima defesa, tá bom? Ótimo, usei moderadamente dos meios que eu tinha. Agora, se eu tiro um canivete e vou lá e bato na pessoa uma vez, ela se afasta e eu continuo lá dando canivetada naquela pessoa, isso não é usar dos meios moderados, isso não é moderado. Você está sendo excessivo. A força não pode ser excessiva, tá bom? Dos meios necessários, em outras palavras, não cabe o uso de um meio desnecessariamente agressivo, havendo uma outra alternativa mais branda que também possa afastar a ameaça. Eu tenho um pedaço de pau aqui que eu posso bater com a pessoa para ela sair e tenho uma arma e dou 5 tiros na pessoa. Não é assim, eu usei o meio desnecessário, não precisava pegar arma, tinha que um pedaço de pau que já resolveria o problema, tá bom? Repele injusta agressão, tá bom? Quando central na definição de legítima defesa, só é cabível em resposta a uma agressão injustamente descabida, tá bom? Não pode ser uma agressão justa, deve ser uma agressão injusta. Então, como eu citei esses casos da pessoa que vem te assalta e você se defende, uma pessoa que vem e entra na sua casa e você se defende, uma pessoa que vem te dar um soco do nada e você se defende, é uma agressão injusta, tá bom? Atual ou eminente, você não precisa esperar que a agressão aconteça. Antes daquela pessoa, você está vendo que aquela pessoa vai vir, vai te dar um soco, você já pode se defender, tá? Isso falando de modo grosseiro para a gente entender os elementos, tá bom? Claro que na vida real, na prática, a gente vai ter que analisar isso com um pouco mais de calma. Mas de forma grosseira é assim que funciona. Há direito seu ou de outro, que é o caso da legítima defesa de terceiros. Cai na prova da OAB, tá? Alguém que defende uma outra pessoa de alguma ameaça atual ou iminente. Legítima defesa de terceiros também cai bastante, tá bom? Vamos lá, vamos para o próximo. Estrito cumprimento do dever legal. Vou só beber uma água aqui que hoje tá difícil. O estrito cumprimento do dever legal é uma causa excludente de ilicitude que ocorre em casos de funcionários públicos ou agentes particulares que exerçam funções públicas, os quais, em determinadas situações, são obrigados a violar um bem jurídico de indivíduos pelo estabelecimento de um dever legal, tá bom? É como o caso, por exemplo, de um médico que está ali abrindo uma pessoa com bisturi. Ele vai responder ali por lesão corporal? Não, ele está dentro do estrito cumprimento de um dever legal, tá bom? É o caso do policial, que pode prender uma pessoa em flagrante, que pode ir ali algemar uma pessoa, que pode comprometer a integridade física daquela pessoa, algemando uma pessoa. Não, ele está em cumprimento de um dever legal, tá bom? Existe um caso que foi citado até por um professor, que é o caso da pessoa, do cidadão, que pode cumprir o flagrante, né? Vocês sabem que o cidadão pode ir ali prender uma pessoa em flagrante até a chegada da polícia. Nesse caso, também vai se aplicar ele, o estrito cumprimento do dever legal. Por exemplo, eu tô vendo ali que meu vizinho tá agredindo a esposa. Então eu vou ali invadir a casa dele e vou segurar ele, chamar a polícia para a polícia fazer a prisão em flagrante. Eu tô ali entrando no domicílio dele e estou segurando ele para prendê-lo, dar voz de flagrante para ele até que a polícia chegue, né? É uma situação grosseira também. Nesse caso, vai se aplicar a mim o estrito cumprimento do dever legal. Também uma causa de excludente. Desculpa, deixa eu consertar aqui para vocês. Da ilicitude. É que eu vou usando a cópia do slide e aí eu vou mudar para mandar para vocês, tá bom? Excludente da tipicidade. Aqui a gente já fala, o crime é ilícito, é culpável, mas não é típico, tá bom? Ele não tá tipificado. Então a gente tem algumas hipóteses que aqui a gente vai ver essas duas com mais calma, que são mais importantes. Essas aqui eu coloquei mais a título de conhecimento, mas eu acho muito difícil de cair na prova. Mas a gente vai dar uma olhada. Sem esse elemento, não há como tipificar a conduta do agente. Então vamos lá. Deixa eu passar. Coação física absoluta, insignificância, adequação social e ausência de tipicidade global. Vamos lá. Coação física absoluta. Se o fato é cometido sob coação, a gente tinha visto isso aqui, tá? Do artigo 22. A gente vai ver aqui, ó. O caso de coação física tem que ser contra a integridade corporal do agente. A gente não tá falando aqui de uma coação moral, tá bom? A gente já viu a coação moral. Aqui a gente tá falando da coação física
como uma excludente da tipicidade, tá bom? Se for um caso de coação moral, a gente vai ter, se ela for resistível, vai ser uma atenuante, e resistível excluirá a culpabilidade. A gente viu isso, tá bom? Então, quando a gente estiver falando de coação física absoluta, alguém que está te coagindo, agredindo de alguma forma sua integridade corporal, a gente está falando de excludente da tipicidade. Se a gente estiver falando de uma coação moral, de alguém que está ali te coagindo moralmente, como é aquele caso que eu falei, da pessoa assaltar aquela mercearia, aquele mercado, porque o agente disse que está sequestrando o pai dele. A gente tem uma coação moral, tá? Se for resistível, caso de atenuante. Se for irresistível, se não tinha como exigir uma outra conduta daquele agente, a gente vai ter exclusão da culpabilidade, tá bom? Causa de exclusão da tipicidade, que torna o crime atípico. A insignificância. Todo mundo conhece o princípio da insignificância ou da bagatela. É aquele crime que ele é tão pequeno perto do Código Penal, do processo penal, que é a última ratio, que ele não vai ser punido, que ele vai se tornar atípico. A gente vê muito caso de roubo furto falimentar, que é a pessoa vai no supermercado e pega um pacote de macarrão. Ela está cometendo um crime, ela está cometendo um fato ilícito e ela está cometendo um fato culpável. Por que esse fato vai ser atípico? Porque um pacote de macarrão dentro do que é o Código Penal, do que é o processo penal, é muito insignificante, tá bom? Então isso realmente não vai ser juridicamente relevante para o direito penal. Esse tipo de... eu acho que o furto falimentar já caiu, fiquem de olho, tá? Deem uma olhadinha. E a gente vai ver algumas súmulas aqui que caem na prova da OAB. Mas primeiro a gente vai falar dos elementos necessários do princípio da insignificância, tá bom? Isso aqui foi definido pelo STF e pode cair na tua prova, então fica de olho. Para que eu possa falar em princípio da insignificância, eu tenho que falar em mínima ofensividade da conduta do agente. Olha, é que nem eu falei do pacote de macarrão. Tem que ser uma coisa assim muito pequena. Eu não posso ter uma conduta muito relevante, porque eu não vou falar de princípio da insignificância. Nenhuma periculosidade social da ação, como por exemplo, eu fui lá e furtei um pacote de macarrão. Aquilo não apresenta uma periculosidade social. Diferente se eu tô com uma arma, eu vou lá e assalto algum local para pegar um pacote de macarrão. Aquilo apresenta uma periculosidade social, tá bom? O reduzidíssimo grau de probabilidade do comportamento, como a gente está falando, a gente vai olhar uma pessoa que furtou um pacote de macarrão, o grau de reprobabilidade vai ser muito pequeno. Então, por isso que a gente vai aplicar esse princípio da insignificância. E a inexpressividade da lesão jurídica, Como eu falei aqui, o furto de baixo valor, que é o que a gente está falando, que significa assim, o que é um pacote de macarrão dentro do que é um supermercado? É uma coisa muito pequena, tá? A lesão jurídica provocada pelo furto daquele pacote de macarrão para o supermercado é muito pequena. Então, a gente vai aplicar o princípio da insignificância, tá bom? Vamos dar uma olhada. Olha só, aqui nós temos o conceito. O princípio da insignificância derrota o entendimento de que o direito penal não deve se preocupar com condutas em que o resultado não é suficientemente grave ao ponto de haver necessidade de punir o agente, nem de se recorrer a meios judiciais, tá bom? Vamos ver a súmula 24 do STF. Eu coloquei aqui súmula vinculante, eu não coloquei do STF, porque súmula vinculante já é do STF, Então vamos ver lá. Súmula vinculante 24. Essa súmula a gente sempre estuda porque ela é uma súmula que pode cair na tua prova. Fiquem de olho, tá bom? Não se tipifica o crime material contra a ordem tributária prevista no artigo 1º antes do lançamento do tributo, tá bom? Deem uma olhadinha, coloquem isso aqui no Google. Não dá pra gente aprofundar demais, senão a aula vai ficar muito grande. Mas coloquem essa súmula com questão de prova, vocês vão ver que existem algumas teses defensivas, que antes do lançamento do tributo, a gente não fala em tipificação, tá bom? Vamos ver a súmula 599 do STJ. 599? Será que é 99? É, isso mesmo. Vamos abrir aqui, para a internet colaborar com a gente.
Olha só, já tem aqui, ó. O princípio da insignificância é aplicável aos crimes contra a administração pública. Fiquem de olho nisso, tá bom? Quando a gente está falando de administração pública, a gente não pode falar do princípio da insignificância. Por quê? Se há um crime contra a administração pública, por que você não pode falar? Porque aí a gente não vai entrar nesses requisitos aqui. A gente não vai ter uma mínima, uma mínima ofensividade da conduta do agente. Nós não vamos ter nenhuma periculosidade da ação. Se você está cometendo um crime contra a administração pública, ele não vai se encaixar nesses requisitos, tá bom? Então, ele não vai ser aplicado o princípio da insignificância. Fiquem de olho nisso. Vamos lá. A gente tem a adequação social e a ausência de tipicidade globante. Eu não vou falar desses dois aqui. Eu vou deixar, para quem tiver um interesse, me chama lá no Instagram, eu mando o e-book, tá bom? Quem se inscreveu na aula vai receber o e-book, dei uma lidinha, mas eu acho que não é importante para a sua prova, tá bom? Aqui fala que a adequação social é quando, apesar da conduta se submeter ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada. Que era o caso, por exemplo, antes do crime de adultério. Hoje já nem é mais crime, mas teve uma época em que tinha a tipificação no Código Penal. E a ausência de tipicidade globante, que eu acho que realmente não cai na prova da OAB, que basicamente entende que não se pode considerar como típico uma conduta que é fomentada ou tolerada pelo próprio Estado. Não é uma tese para você usar na tua prova. Muito dificilmente vai cair, que a FGV não vai querer saber disso. A FGV quer saber de insignificância, que é uma tese importante. Tá bom? Vamos falar de mais um excludente da tipicidade. Vamos falar de crime impossível. Esse cai na OAB. Esse já caiu algumas vezes. Esse é muito estudado. Vocês já sabem, mas vamos rever. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível se consumar o crime. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de duas circunstâncias, que é a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto. Essas duas características tornam o crime impossível de ser consumado. Você não tem como consumar aquele crime. Vamos ver aqui. Quando eu estou falando de ineficácia do meio, eu estou falando de a arma ou o instrumento utilizado para cometer o crime que não seja eficaz. Quando eu estou falando do meio, eu estou falando do que eu uso para cometer o crime, tá bom? Então vamos ver. Roubo com uso de faca de papel é uma hipótese. Envenenar com substância que não seja venenosa. Atirar sem balas. Eu estou usando meios, métodos que não são eficazes, não são possíveis de cometer aquele crime. Eu não posso matar uma pessoa envenenada com uma substância que não é venenosa, tá bom? Por isso que a gente está falando de ineficácia absoluta do meio, beleza? Vamos para o próximo. Impropriedade do objeto refere-se à pessoa ou à coisa contra a qual o crime é cometido. Então, quando eu estou falando do objeto, eu não estou falando de objeto que eu uso para o crime, eu estou falando da pessoa. O objeto do crime é a pessoa ou uma coisa. O objeto do crime homicídio é a pessoa que vai morrer. O objeto do crime de dano é a coisa que foi danificada. Então, a gente está falando aqui quando tem algum problema com esse objeto. Vamos ver. Atirar em um morto. A pessoa que está recebendo o tiro daquele crime de homicídio, ela é o objeto do crime, mas ela está morta. Então, não tem como ter crime de homicídio, tá bom? Provocar aborto em quem não está grávida. Então, por exemplo, esse eu acho que é um caso que já caiu, de duas pessoas que estão lá e aí fulano vai ajudar a amiga a cometer o crime de aborto e ele dá lá uma substância para ela. Se ele der uma substância que não é capaz de envenená-la, não é capaz de fazer que ela aborte, é um chá de boldo, aí aquilo vai ter um problema com o meio. Mas se ele tenta fazer um aborto nela, dando uma substância abortiva e ela não está grávida, aí vai recair sobre o objeto, que é a pessoa, tá bom? O artigo prevê que no caso de crime impossível não se pune nem com a tentativa, tá bom? Nem com a tentativa. Isso aqui é uma tese de direito muito importante, tá bom? A tua prova vai falar o seguinte, que João tentou realizar um aborto em Josefa e deu para ela chá de boldo.
Josefa não abortou, logo João foi, o Ministério Público pugnou pela tentativa de aborto. Não, o crime é impossível. O crime é impossível. Ele vai responder por aquele crime. É impossível abortar uma pessoa que não está grávida, tá bom? Então, isso aqui é uma tese importante. Fiquem atentos com o crime impossível. Vamos para o próximo. Agora nós saímos daquelas teses de exclusão, nós falamos de exclusão da culpabilidade, nós falamos de exclusão da ilicitude e nós falamos de exclusão da tipicidade. Nós vimos exclusão da culpabilidade lá os agentes doente mental, nós falamos dos menores de 18 anos e nós falamos da embriaguez completa não voluntária por caso fortuito. Nós falamos das excludentes da ilicitude, do artigo 23, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Nós falamos de excludentes da tipicidade, falamos da coação física, falamos do princípio da insignificância. Agora nós vamos ver outras teses de direito material que também podem cair na tua prova, tá bom? Vamos falar de extinção da punibilidade. Gente, isso cai com certeza, vai ter uma questãozinha lá, seja na sua peça, seja na sua questão discursiva, extinção da punibilidade você tem que saber, tá bom? Claro que você vai estar lá com o seu VAD, que a gente já ensinou na primeira aula como marcar, como fazer a remissão, mas isso daqui tem que saber porque cai na prova, tá bom? Vamos ver. Quando o sujeito comete um crime, nasce para o Estado a possibilidade de punir aquele sujeito. Todavia, esse direito não é eterno. Veja algumas causas de extinção da punibilidade, onde não dá mais para punir o sujeito, tá bom? Nós temos a morte do agente, nós temos anistia, graça e indulto. Esses dois caem muito pouco. Pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato criminoso. Olha, esse inciso terceiro tem que ficar atento, tá bom? Você vai ter, a gente já sabe da retroatividade da lei, né? E aí a gente vai ter uma retroatividade de uma lei que vai desconsiderar aquele crime, aquele fato como um fato criminoso. E aí eu vou ter a extinção da punibilidade, tá bom? Que aquilo já não mais é crime, tá bom? Fiquem atentos, o inciso terceiro cai bastante. Inciso quarto, pela prescrição, decadência ou perempção. Gente, isso aqui é o que mais cai, tá? Prescrição, tem que saber. Pretensão da prescrição punitiva, da punição executória. Isso cai bastante em prova. Deem uma olhada nessa matéria de prescrição. Vão para a prova sabendo prescrição. É importante, não estou dizendo que vai cair prescrição na prova. Estou dizendo que precisa saber prescrição, porque é uma matéria importante, tá bom? Se vocês quiserem, me mandem lá no Instagram, que eu faço post só sobre prescrição, pra gente ver antes da prova, tá bom? Vamos continuar. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão. Isso aqui também eu acho possível de cair, tá? Vocês sabem que a gente viu lá na primeira aula, ação penal privada, quando há a renúncia ou o perdão, tá bom? Aí tem as diferencinhas de cada um, mas isso aqui são casos de extinção da punibilidade. Então o problema vai te apresentar lá uma tese em que foi apresentada a queixa-crime, mas o querelante foi lá e renunciou ao direito de queixa ou perdoou o querelado. E aí você vai usar como tese a extinção da punibilidade, tá bom? Pela retratação do agente nos crimes em que a lei admite e pelo perdão judicial, tá? Perdão judicial tem até um caso, né, que foi famoso da atriz que acabou, estava tirando o carro da garagem, o filho estava atrás, esqueci o nome agora dela, e ela acabou atropelando ali o filho e matou o filho, e aí houve o perdão judicial. Então, houve a extinção da punibilidade daquele crime, porque o juiz percebeu que as circunstâncias ali eram tão graves que ela já estava sendo punida psicologicamente. Tudo. Então, tem até esse caso onde houve a extinção da punibilidade pelo perdão judicial, tá bom? Que é possível. Vamos lá, estamos acabando. Essas três teses são muito importantes. Vamos ver com calma, porque essas teses caem na prova da OAB, tá bom? Desistência voluntária. Ah, tem até um post lá no meu Instagram sobre essas teses. Eu fiz um videozinho interativo para você ver assim, é bonitinha, você fica vendo as teses e você acaba decorando. Isso é isso é aquilo. Vendo o vídeo. Depois dê uma olhada, tá lá nos meus videozinhos. Acho que é IGTV, não é Reels, é IGTV. Dê uma olhada lá no Instagram. Prática penal simplificada. Aproveita que você tá vendo esse vídeo, deixa um like aqui pra mim, tá? Tô começando essa empreitada de aulas.
Gosto muito de apresentar conteúdo e quem sabe aqui eu não continuo pelo YouTube, pelo Instagram, com o seu apoio aí. Eu vou ficar muito contente. Dá um like aí pra mim, se inscreve no canal e essas coisas todas aí que o pessoal pede, tá bom? Vamos continuar. Desistência voluntária está prevista na primeira parte do artigo 15. Aqui é CP, tá? Não é CPP não. A gente vai ficando cansado. Eu fiz isso aqui ontem de madrugada, mas eu vou consertar para mandar o e-book para vocês. O agente inicia uma ação delituosa e mesmo podendo concluir essa atividade por vontade própria, ele cessa. Aqui ele tem a possibilidade de finalizar a empreitada criminosa, mas não faz. O que acontece? Qual que é a grande diferença da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Os dois estão lá no artigo 15. Qual que é a diferença? Na desistência voluntária, eu ainda tenho meios para consumar aquele crime e eu, por vontade própria, paro, tá bom? No arrependimento eficaz, eu já não tenho mais os meios, mas eu vou lá e paro aquele crime e tento evitar a consumação ou diminuir os efeitos daquela consumação. Na desistência voluntária, eu ainda tenho meios. No arrependimento eficaz, eu já não possuo meios, tá bom? Então, a gente vai ver o artigo. No arrependimento eficaz, o agente esgota sua capacidade lesiva, ou seja, não sei porquê, mas impede a consumação do crime. Vamos dar uma olhada? O que esse artigo fala pra gente? Porque isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado, caso só responde pelos atos até então praticados, tá bom? Nesses dois casos, tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz, o agente só vai responder pelos atos até então praticados, tá bom? Olha só. A gente está falando de prosseguir na execução ou impedir a consumação. Aqui que a gente tem, ó, a distinção dos dois. Então, ele está aqui, ó. Desistir de prosseguir na execução, desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza. Aí nós estamos falando de arrependimento eficaz. A desistência voluntária ainda tem meios, no arrependimento eficaz não tem mais meios. Tá bom? Então vamos supor, vamos fazer assim. Eu quero matar o meu vizinho. Vou lá, preparo tudo. Aí eu dou um tiro nele, minha bala tem mais 5. Eu penso, não vou fazer isso. Ele é muito legal, ele me ajuda, eu paro a execução daquele crime. Desistência voluntária. Eu tenho 5 tiros, eu dou 5 tiros, e eu penso, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Pego e levo ele para o hospital. Temos o arrependimento eficaz. Porque eu já não tinha mais meios para prosseguir aquele crime e eu estou impedindo o resultado. Estou levando ele para o hospital porque eu não quero mais que ele morra. Tá bom? Nesses dois casos, a gente vai responder aí só pelos atos até então praticados. Uma eventual lesão corporal. Tá? Isso é uma tese para você alegar. Que aqui, ele não vai responder pela tentativa. Essa é a grande tese para vocês alegarem na sua prova. Nesse caso, o meu cliente não vai responder por tentativa, porque a tentativa não é tão benéfica. Ele vai responder pela desistência voluntária ou pelo arrependimento eficaz, que aí ele vai responder por um outro crime. A gente vai ter a desclassificação. Isso até pode acontecer como uma tese de peça, onde você vai ter desclassificação do crime, porque aquela imputação não está correta. Não é tentativa de homicídio. A gente vai ter uma lesão corporal, leve, grave, lesão corporal. Tá bom? Fiquem atentos. Vamos continuar. Como eu coloquei aqui, ambos são diferentes da tentativa. Por quê? Porque na tentativa o crime não é consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, se eu tô ali, eu falo, vou matar meu vizinho, dou um tiro nele, tenho mais 5, ou tenho mais, sei lá, mais quantos. E a polícia chega, o crime, eu não vou ter desistência voluntária e arrependimento eficaz, porque foi uma circunstância contra a minha vontade. Quando ele fala alheia, ele diz contra a sua vontade, que me impediu de consumar aquele crime. Aí eu vou responder pela tentativa, tá? Essa é a diferença. Vamos ver o arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência, fiquem atentos, ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, você vai estar numa eventual peça de apelação, por exemplo, aonde o seu cliente restituiu a coisa à pessoa, ele foi lá e furtou uma bolsa da pessoa, mas antes da denúncia,
ele foi lá e devolveu aquela bolsa da sua cliente. Ainda assim, teve um inquérito, ainda assim, teve audiência de instrução, ainda assim ele foi condenado. E o juiz esqueceu dessa redução de pena, dessa causa de diminuição de pena. Então você vai lá e você vai alegar, olha só, ele teve arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal. Ele foi lá e ele restituiu a coisa sem violência ou grave ameaça, ele merece a redução de 2/3 da pena, tá bom? Agora a gente vai entrar no erro de tipo, que também é uma tese muito importante para a tua prova, uma tese de direito material. Vamos dar uma olhadinha com calma para a gente ver, depois a gente vê o artigo. Nós temos o erro de tipo e nós temos o erro de tipo essencial e acidental. Vamos ver os dois com calma. No erro de tipo essencial, o agente, errando nos elementos principais do tipo penal, não queria a realização do tipo ilícito, tendo como consequência a exclusão do dolo e da culpa. Em caso de erro evitável, existe a possibilidade de responsabilização por culpa, se tiver previsão legal. Então, eu coloquei aqui. O erro essencial sobre o tipo, ele pode ser vencível ou invencível. Quando que ele é vencível? Quando o agente poderia saber, como eu dei para vocês o exemplo de, por exemplo, uma pessoa que vem de fora e ela traz a maconha com ela, quando ela chega aqui ela fuma. Ela tinha como saber. Aí ela vai entrar na lei de drogas? Não, aquilo é invencível. Ela não vai responder. Exclui o dolo e a culpa. Mas e se eu tô lá e aí eu por exemplo, eu saio, eu vivo ali numa fazendinha perto, eu venho e trago a minha maconha e fumo. Eu tinha como saber. Eu tinha como saber que aquele transporte era ilícito. Eu tinha como saber. É vencível. Então pode ser que se exclua o dolo, mas o sujeito responde de forma culposa. Esse exemplo da maconha foi horrível para o vencível, porque é claro que o transporte a pessoa vai saber que é ilícito, mas mantenham isso em mente. Se ele for vencível, quer dizer que tinha como a pessoa saber, tá bom? Eu vou dar um exemplo melhor, que é o exemplo clássico que todo mundo dá, que é o da mata. O atirador tá lá na mata, o atirador não, o caçador tá lá na mata, numa mata densa, terrível lá, onde ele sabe que só ele foi para aquela mata para caçar lá. E aí ele vê um arbusto se mexendo e pensa que é um animal. E aí ele dá um tiro. Quando ele vê, é outro caçador. Ele pensa, meu Deus do céu, matei um outro caçador que eu nem sabia que poderia estar aqui. Eu ou você, na mesma situação, agiríamos da mesma forma. Esse é um erro de tipo invencível. Eu não tinha como prever que haveria um outro caçador ali. Porque aquela mata era uma mata densa, ele estava ali, ele não sabia. É uma mata meio que exclusiva, que quase ninguém conhece. Nesse caso, eu vou excluir o dolo e a culpa. Ele não vai responder por aquele delito. Agora, se esse mesmo cidadão, esse mesmo caçador, está numa mata que é permitida para caça, onde ele sabe que podem haver outras pessoas ali, e ele dá um tiro ali a moita se move, ele dá um tiro e pega outro caçador, isso aqui é vencível. Por quê? Tinha como ele saber que teria outro caçador ali. Eu e você na mesma situação saberíamos. Poxa, essa daqui é uma mata permitida a caça? É uma mata conhecida? As pessoas sabem que outros vêm aqui para caçar? Logo, essa conduta vai excluir o dolo, mas não vai excluir a culpa. Então, se eu tiver uma previsão de um crime culposo, naquele caso, ele vai ser imputado àquele sujeito. Se não tiver, aí realmente não tem o que ser feito, não vai ter crime. Mas se eu tiver a previsão culposa, vai ter, nesse caso, seria o homicídio culposo. Tá bom? Então, esse daqui é o erro de tipo essencial, sendo vencível e invencível. Já no erro de tipo acidental, o agente quer realizar uma conduta, mas acaba atingindo outro objeto material, diverso do pretendido. Eu vou explicar, tá? Nesse erro, não existe exclusão do dolo, respondendo como se tivesse atingido a vítima pretendida em caso de erro sobre a pessoa. Então, vamos lá. Eu quero matar o Joãozinho. Eu vou lá e o Joãozinho vai passar ali agora. Eu vou dar um tiro nele. Eu quero praticar aquela conduta, mas eu acabo errando o objeto da conduta, que é o Joãozinho. Quem tá passando é o Robertinho. Eu acerto o Robertinho. E aí eu penso, putz, matei o Robertinho, mas eu não queria matar o Robertinho, eu queria matar o Joãozinho. Não importa. A minha conduta vai recair como se eu tivesse atingido o Joãozinho, mesmo que eu tenha atingido uma terceira pessoa. Esse daqui é o erro acidental sobre a pessoa, tá bom? Que o artigo tá falando. A gente vai ver depois com calma.
Já em caso de erro sobre a existência, sobre a coisa, existe a responsabilização pelo que efetivamente atingiu, tá bom? Eu quero massacrar ali o carro do meu vizinho, só que eu não é dele, é de outro vizinho. Quando eu acabo ali de danificar tudo, é que não é desse, é do outro, vou responder sobre aquela coisa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no artigo só pra gente ficar ciente do que ele fala? Olha só. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, que é o que a gente está falando daqui do caso do invencível, tá bom? Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Vamos lá. Aqui a gente tem as discriminantes putativas, que a gente estava falando, tá bom? Discriminantes putativas, que caem na prova da OAB. É isento de pena quem, por erro plenamente justificável pelas circunstâncias, supõe uma situação que, de fato, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção quando o erro deriva de culpa e o fato punível é punível com crime culposo, tá bom? Aqui a gente tem responde pelo crime, o terceiro que determina o erro, tá bom? Se uma pessoa também influencia o outro a errar, tá bom? Ele também responde pelo crime. Vamos ver o 21? Aqui. Considera-se evitável erro se o agente atua ou se omite sem consciência da licitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência, tá bom? Vamos dar uma olhada agora nas próximas teses de direito material. Vamos continuar. Não, nós encerramos as teses de direito material. Isso, o erro de tipo foi a última. Essas teses que a gente viu até agora, eu lembro, quem quiser o e-book, tá vendo essa aula que é o e-book, me chama no Instagram que eu disponibilizo o e-book para vocês, tá bom? São as teses mais importantes. Existe uma infinidade de possibilidades para a gente argumentar na prova da OAB, mas eu peguei as principais, as que mais caem, as que mais são estudadas, as que você vai ver em cursinho, vai ver no YouTube. Então, assim, são teses importantes. Se atentem para essas teses, deem uma lida, tá? Exclusão da probabilidade, exclusão da licitude, exclusão da tipicidade, erro de tipo, desistência voluntária, impedimento eficaz, impedimento posterior. Vejam essas teses que elas são importantes, tá bom? Nesse caso das teses processuais, eu dividi aqui uma introdução para vocês, mas a nossa próxima aula vai ser só sobre nulidade. E lá na aula de nulidade, nós vamos falar sobre teses de direito processual. Todas aquelas são de teses de direito processual. E a próxima aula é aquelas teses que caem muito. São as principais teses que podem cair. Então, eu aconselho vocês, vejam a próxima aula, que é muito importante. A gente vai ver tudo sobre nulidade, que são teses de direito processual, tá? Vamos dar uma lida aqui só para encaixar, para a gente saber, para a gente ver na próxima aula. O que é uma tese de direito processual que a gente pode alegar? Eu tinha dito para vocês no começo, que é quando a gente tem alguma norma que foi sobre o procedimento do processo que não foi observada. A gente teve algum erro sobre a formalidade daquele processo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Quando não há observância de alguns elementos importantes no processo que podem gerar nulidades. Aí eu coloquei, próxima aula nós veremos as principais teses de nulidade. Para que os atos que compõem o procedimento produzam seus efeitos jurídicos dentro e fora do processo, e para que a ordem jurídica não pereça, necessário se torna que sejam realizados segundo as formas preconizadas na lei. Então, por exemplo, a gente vai ver na próxima aula, mas quando eu tenho uma ausência de citação do réu, e aí o juiz vai lá e torna o réu revel e o processo corre, peraí, não houve citação do réu. A gente tem uma nulidade de todos os atos que decorreram após a citação. A gente não pode continuar prosseguindo aquele procedimento. Por exemplo, uma prova ilícita. A gente tem a nulidade de tudo que teve depois da apresentação da prova ilícita, que aquela prova não pode entrar no processo. A gente tem, por exemplo, mais um caso, oitiva de uma testemunha proibida. A gente olhou aquela testemunha, o juiz condenou com base naquele depoimento, mas aquela testemunha era proibida de depor. Então, todos os atos decorrentes após a oitiva daquela testemunha são nulos, porque aquela prova é nula, aquela testemunha é nula.
Então, essa nulidade, ela tem um impacto muito forte de gerar anulação de todos os atos consequentes. Se não houve a observância daquela formalidade e eu tenho uma nulidade no processo, tudo que vier depois vai estar contaminado. A gente vai ver isso na próxima aula. Vamos ver as teses mais importantes que caem na prova da OAB, uma por uma. Eu vou explicar, vou mostrar a fundamentação e vocês vão entender assim, vai ser muito bom, tá bom? Vamos continuar. Na próxima aula, veremos as teses que mais caem e que podem ser arguídas na sua prova. Eu coloquei para vocês aqui uma questãozinha para a gente dar uma olhada, para a gente ver tudo que a gente viu aqui, dar uma fixada, tá bom? Nesse conteúdo. E não se esqueçam de darem uma olhadinha aqui na aula, leiam com calma e tentem fazer também, tá bom? Se você está vendo esse vídeo quando ele for transmitido, faz uma pausazinha aqui agora, lê e aí depois a gente discute, tá bom? Vamos lá, isso aqui caiu na prova de 2015, o exame 17 da UAB, da primeira fase. Mas, lembrando que isso aqui poderia ser uma questão de segunda fase fácil, tá bom? Poderia ser discursivo. Cristiane, revoltada com a traição de seu marido Pedro, decide matá-lo. Misericórdia, Cristiane. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta de 22 horas, Pedro deita para ver uma partida de futebol na sala da sua residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitado sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, desfere 10 facadas em seu peito. Misericórdia. Nervosa e arrependida, liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, é informada de que seu marido faleceu. Se a gente parasse aqui, a gente teria, olha só, ela teria desferido 10 facadas no peito dele e, arrependida, teria levado ele para o hospital. Bom, ela tentaria impedir o resultado, se a gente parasse aqui, tá? Mas não, vejam só. O laudo de exame cadavérico, porém, constata que Pedro havia falecido momentos antes da facada, em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, é denunciada por tentativa de homicídio. Vamos lá. Cristiane foi lá e deu 10 facadas no marido dela que ela achou que estava dormindo. Só que o marido dela já tinha morrido de infarto. Tá? E aí, mesmo assim, ela foi denunciada pelo Ministério Público por homicídio tentado. Está certo? Vamos ver. Você, advogado da Cristiane, deve alegar em seu favor a ocorrência de crime possível por absoluta impropriedade do objeto, desistência voluntária, arrependimento eficaz ou crime possível por ineficácia do meio. Vamos ver? Para a gente descartar? Por que a gente não está falando de desistência voluntária? Tá? A gente não está falando porque ela deu 10 facadas, ela exauriu os meios que ela tinha e ela depois levou ele para o hospital. Não estamos falando. Arrependimento eficaz. Tá, ela exauriu os meios e aí depois ele morreu, mas ele tinha morrido de infarto? Não me parece correto. A gente já sabe que é crime impossível. Por que a gente sabe que é crime impossível? Como é que você vai matar uma pessoa morta? Não tem como. Então a gente já descarta essas duas hipóteses aqui de cara. Agora a gente precisa saber a grande sacada. É absoluta impropriedade do objeto ou ineficácia do meio? Vamos lembrar? Ineficácia do meio é quando eu uso alguma coisa para cometer aquele crime que não é possível de cometer aquele crime com aquilo. Quando eu dou 10 facadas no peito de uma pessoa, eu posso matar a pessoa usando 10 facadas no peito da pessoa? Posso, né? Com certeza, absoluta. Então esse meio é completamente eficaz. Se você quiser matar uma pessoa e der 10 facadas nela, você pode matar aquela pessoa. O meio é eficaz. O crime vai ser impossível por absoluta impropriedade do objeto. Por quê? O que é o objeto do crime de homicídio? É a pessoa que está sofrendo aquele homicídio. É a pessoa que morre. Se ele já está morto, propriedade do objeto. Não tem como matar aquela pessoa que já está morta. Tá bom? Então vamos ver. Tá certo, só acertou. Certo? Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Não tem como matar a pessoa morta. Essa é uma questão que pode cair de segunda fase, tá? O que ele daria? Ele não daria as alternativas e falaria para você qual tese de direito material pode ser alegada a favor de fulano, de Cristiane. E aí você vai dizer crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Artigo 17 do Código Penal. Beleza? Vamos para a próxima.
Maria foi denunciada pela suposta prática do crime de descaminho, tendo em vista que teria deixado de recolher impostos que totalizam R$ 500, tá bom? Pela saída de mercadorias, beleza. Considerando que constatava a folha de antecedentes criminais, outro processo pela suposta prática de crime de roubo, inclusive, estando Maria atualmente presa em razão dessa outra ação penal, o Ministério Público deixou de oferecer a proposta de suspensão. Só que não vai entrar no nosso mérito não, porque a gente quer ver uma outra questão. Após a instrução, em que foram observadas as formalidades legais, sendo Maria assistida pela Defensoria, foi a ré condenada nos termos da denúncia. Antes de eu falar disso, vamos falar disso aqui sim. Olha só. Primeiro, a gente fala que ela foi denunciada pelo crime de descaminho porque ela deixou de recolher R$ 500 em impostos. Depois a gente fala que na folha de antecedentes criminais constava outro processo pela suposta prática do crime de roubo e o Ministério Público deixou de oferecer a suspensão condicional do processo. Gente, quando a gente fala de folha de antecedentes criminais e crimes que ainda não transitaram em julgado, a gente não está falando de maus antecedentes, tá bom? Se ainda está sendo investigado, se ela ainda está... Olha só, ele diz aqui, ó, outro processo pela suposta prática do crime de roubo. E o Ministério Público não ofereceu suspensão por causa disso, tá? Deem uma olhadinha nisso, porque aqui a gente só vai falar de crime de maus antecedentes, de reincidência ou de algum fato, se o crime for transitado e julgado, tá bom? Aqui ainda está em termo de investigação, então fiquem atentos para isso. Vamos lá. Após a instrução criminal em que foram observadas as formalidades legais, sendo Maria assistida pela Defensoria Pública, foi a ré condenada nos termos da denúncia. Se eu parasse aqui e ela foi condenada nos termos da denúncia, se eu parasse aqui agora, lembrando da última aula, eu tive instrução criminal e condenação. Se eu parasse aqui, eu saberia que minha próxima peça é a apelação, tá? Porque a gente já tem aqui condenação, sentença de primeira instância. Mas vamos continuar, porque não foi isso daqui que a gente está vendo. A pena aplicada foi a mínima prevista para o delito, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituído por restritiva de direitos. Maria foi intimada da sentença através do digital, pois não localizado no endereço constante do processo. Gente, isso aqui nós já temos outra nulidade. Olha só como que lendo e sabendo a gente já tem. Ela foi intimada por edital, sendo que ela está presa. Isso aqui é uma nulidade que eu vou falar na próxima aula, tá bom? Nulidade, olha, que cai muito. Isso aqui seria nulidade porque o preso tem que ser citado pessoalmente, tá bom? Não por edital. A família de Maria, ao tomar conhecimento do teor da sentença, procura você na condição de advogado para prestar esclarecimentos técnicos. Eu coloquei essa alternativa B porque a A vai falar de qual recurso cabível, do que pode ser alegado. Eu quero falar aqui da B com as teses que a gente viu hoje, tá bom? Qual argumento de direito material pode ser apresentado? Se a gente estivesse falando de direito processual, a gente ia procurar uma outra tese, muito possivelmente essa daqui da suspensão condicional. Mas a gente quer falar de direito material. Então a gente vai ver. A gente vai procurar aqui o crime dela. O crime dela não foi de descaminho? Ela não deixou de recolher R$ 500? O que eu posso alegar aqui? A gente vai alegar o princípio da insignificância, tá? Vamos dar uma olhadinha na resposta. O argumento seria da conduta praticada é atípica em razão do princípio da insignificância. O conceito de crime, a gente já viu isso, dentro da tipicidade está a tipicidade material. Em relação aos crimes tributários, a jurisprudência é tranquila no sentido de que haveria tipicidade material sempre que o valor do imposto de negação não ultrapassar aquele da fazenda considerado baixo o suficiente para notificar uma cobrança através da execução fiscal. Ainda que exista controvérsia, se tal valor seria de 10 mil ou 20 mil, fato é que na presente hipótese, considerando que o valor do tributo não ultrapassa de R$ 500, aplica-se o princípio da insignificância, tá bom? O que a gente aprendeu na prova, para estudo de prova, foi que a gente usa mais ou menos R$ 20.000, tá bom? Então, sempre que a prova falar de algum crime tributário, ela vai te dar um valor baixo. Ela vai te dar um valor de R$ 1.000, R$ 500, R$ 200, muito mais baixo do que 10 mil e 20 mil. Então, isso não importa para você. Você vai saber que o crime tributário de pequeno valor, o princípio da insignificância, menos de 20 mil, R$ 10.000,
princípio da insignificância. Sua prova vai falar isso, tá bom? Estamos quase encerrando, eu quero só passar para vocês aqui que a gente tem um grupo no Telegram, tá? Quem quiser participar, tem o link lá no meu Instagram. Participem, eu mando dicas de conteúdo, a gente conversa por lá, eu vejo quais são as dúvidas que estão surgindo, mapa mental, a gente conversa de tudo lá no grupo do Telegram. Então tem muito conteúdo importante no grupo do Telegram, tá? Quem quiser participar, é só me chamar lá no Instagram, ou para quem tiver o e-book, é só clicar aqui em cima do link que ele vai direto pro Telegram, tá bom? Eu quero apresentar para vocês o meu caderno de prática penal. Eu desenvolvi esse caderno com muito carinho. É um caderno com 18 peças corrigidas, guia de estruturação de peça, de identificação da peça e muito conteúdo estratégico. Lá vocês vão ter todas as peças que podem cair no processo penal. Então vocês vão ter a folha de prova, onde vocês vão fazer, depois vocês vão olhar o espelho de correção da OAB, vocês vão olhar o modelo, como você escreveria aquela prova realmente escrita, para vocês entenderem. Por exemplo, eu sei os argumentos para usar na prova, mas eu não sei como começar a escrever. Ah, fulano cometeu crime, eu começo no dia tal. Eu não sei como escrever aquela prova. Lá você vai ter o modelo, tá bom? O livro tá saindo a R$30, tá? E no finalzinho, quem assistir as aulas até o final vai ter uma. Depois a gente fala sobre isso. Mas tá R$30 o livro, tá bom? Tá muito completo, gente. Aproveitem para treinar para a segunda fase. Segunda fase é treino intensivo de questão de prova. E fiquem atentos que muita gente foca na prova, na peça, e esquece das questões. Questões têm que ser treinadas também, viu? E a gente também tem todas as questões aí, prova e questão, igualzinho na prova da OAB. Tem até uma capinha assim. Na próxima aula eu vou mostrar o livro para vocês. Vamos fazer isso? Eu ia deixar para a gente fazer depois as questões. Nós vamos fazer peças usando meu livro, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que tá o livro antes, para vocês verem aí, para quem se interessar, tá bom? R$30. Quem tiver interesse, também tem um link no meu Instagram. Ou, para quem tiver e-book, basta clicar aqui, tá bom? E eu criei uma novidade para ajudar aí. O pessoal estava tendo muita dificuldade, meus amigos principalmente, para montar a peça. Mas qual é o fundamento? Mas onde que eu busco o prazo? Aquela confusão. Então eu criei mapas mentais, tá bom, gente? Eu usei esses mapas também para estudar. E eu resolvi disponibilizar. Porque você pode imprimir o mapa, colocar aqui na tua frente, ou você pode acessá-lo quando você estiver treinando. Isso facilita muito, você acaba guardando muito mais. Principalmente para quem é visual. Então eu coloquei como exemplo o que você vai ter de conteúdo, quais são os artigos de fundamentação, como identificar, qual é o prazo. Então é muito legal e tá só R$10, gente, tá ridículo o valor. Lá no meu Instagram, Prática Penal Simplificada, eu vendo esses mapas mentais. Quem tiver com o e-book é só clicar no link aqui. Aqui tem um linkzinho escondido, clica que vai lá pro Hotmart, tá bom? R$10, gente, aproveita. E aí eu encerro mais essa aula. Essa aula ficou grande, mas ela ficou uma aula importante, uma aula de muito conteúdo. Eu agradeço todo mundo que assistiu. Eu sei que não é fácil, é cansativo, mas eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui para mim, se inscreverem aqui no canal para motivar o meu trabalho. Eu gosto muito de trabalhar com a didática de ensino do direito penal, porque para mim sempre foi muito prazeroso ensinar para os meus amigos, na faculdade. Então, assim, eu quero que esse trabalho continue e vai continuar se vocês me ajudarem, tá bom? Manda esse link aqui do vídeo para alguém que está estudando para a OAB, alguém que está pensando em estudar penal para a OAB, para a pessoa ver, não é tão difícil, tá bom? Eu agradeço, não percam a terceira aula, que é sobre nulidades. A gente vai ver muita tese de direito material. Muito obrigada!